Olá pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Eu sou o professor Darlan e esta é a nossa aula de inglês, onde nós vamos falar sobre as formas condicionais ou conditional forms, certo pessoal? Então vamos ver as diversas situações em que nós usamos a condicional. É quando nós dependemos que algo aconteça para que uma determinada coisa aconteça. Uma ação que depende da outra, né? Então nós vamos ver isso aqui, tá? Nos conditional forms. Observe então, pessoal, são formas, né, que expressam dependência entre uma condição e um fato. Como assim, professor? Olha só, se chover, eu não vou à praia. Ou o contrário, né? Se não chover, eu vou à praia. Então, uma condição depende da outra, né? Tais circunstâncias e fatos podem estar relacionados ao presente, passado ou futuro, né? E essas formas, pessoal, são as formas condicionais, elas são precedidas pela conjunção if, que é o nosso se do português. Então, sempre que você vê uma frase começando com if, você já sabe que se trata de uma estrutura condicional, mas nem sempre a frase, né, na condicional em inglês, ela começa com if, ela pode começar primeiro com a consequência e depois com a condição. Por exemplo, eu não irei à praia se chover, né? Então nem sempre eu vou dizer se chover eu não vou à praia, eu posso falar das duas formas, mas é bem simples da gente identificar. Olha só o exemplo aí na tela. If you don't treat your health well, you die earlier. Se você não tratar a sua saúde bem, você morre logo, você morre mais cedo, né? Então, esse aí é um exemplo de condicional. Começou com if. If, está destacado de vermelho aí para vocês. If you don't treat your health well, you die earlier. Mas essa frase, pessoal, ela poderia estar escrita de uma outra forma, com o resultado primeiro. You die earlier if you don't treat your health well. Tá certo? A ordem aí das orações, né, não vai alterar em nada o sentido da frase, tá certo? Bom, aí tem para ilustrar, né, essa imagem aí de sick woman, que é a mulher doente, né? A mulher doente. Tá bom, vamos continuar então. Agora nós separamos, tá, pessoal? Dentro dessa estrutura, né, de conditional, nós separamos a oração condicional e a oração principal, ou a dependent and independent clause, aquela oração que é dependente e a que é a principal, a independente, né? O número 1, if Jane studies, vírgula. Por que nós colocamos a vírgula aí? Porque nós começamos a nossa frase, a nossa ideia com a condição primeiro. Então, depois da condição, vem a vírgula. If Jane studies, esta é a condição. Se Jane estudar, o que vai acontecer? She will pass, ela irá passar, né? Então a minha condição é, se Jane estudar, vírgula, ela irá passar. Aí eu tenho a oração condicional ou a dependente, porque ela sozinha não faz nenhum sentido, né? Imagina você falando para alguém, if Jane studies, se Jane estudar, a pessoa vai ficar esperando. Se Jane estudar, o quê? O que vai acontecer? She will pass, né? Então, quando você vira para alguém do nada e diz if Jane studies, se Jane estudar, tá, a pessoa vai ficar sem entender. Por isso ela é uma oração condicional, ela é dependente, né? Agora, se você fala para alguém she will pass, ela irá passar de ano, passar na prova, a pessoa já vai entender sem ficar esperando um complemento, né? Número 2, pessoal, if Jane studies, she would pass. Mesma coisa, você separa a condição aí com vírgula. If Jane studied,
é a condição. Se Jane estudasse, né, ela passaria de ano, certo? Não esqueçam de separar a condição por vírgula. As orações condicionais podem apresentar diversas sequências de tempos verbais. Vamos estudar primeiramente as que apresentam as seguintes sequências, que são essas aí que eu acabei de falar para vocês. Pessoal, first conditional. First conditional é a primeira condicional. Qual que é a definição aí da first conditional, hein? Ela indica o que acontecerá se uma certa condição se concretizar. Essa estrutura normalmente apresenta situações reais, tá? Acontecimentos futuros de resultados perfeitamente possíveis, né? É algo que é lógico de acontecer. Olha só, se Jane estudar, ela passará. Se Jane estudar, vírgula, porque é a minha condição, eu tenho que separar por vírgula, e depois vem a consequência. Qual é a consequência? Ela passará, né? Na oração condicional, o verbo é usado no simple present, ou seja, no presente simples, enquanto o verbo na oração principal é usado no infinitivo, precedido de will. Vamos continuar então. Conditional form do tipo 1, né? Como que é essa forma condicional do tipo 1? Ela expressa situações que poderão acontecer no presente ou no futuro. Vamos para a formação da frase, a estrutura da frase. Eu tenho if, que é essa palavra que expressa condição, né? If é o nosso se do português. Mais o sujeito, né? Quem pratica a ação. A estrutura do simple present, porque ela deve estar no presente simples. Depois outro sujeito, o mesmo sujeito, né? Ou outro da frase. Mais o will, mais o infinitivo. Olha o exemplo aí então. If the blood doesn't receive oxygen in the lungs, you will get sick. Se o sangue, né, não receber oxigênio nos pulmões, você vai ficar doente. Olha uma observação aí, a vírgula existirá apenas quando if iniciar o período. If the blood doesn't receive oxygen in the lungs, vírgula, porque aí termina a minha condição. Se o sangue não receber oxigênio nos pulmões, vírgula, o que acontece? You will get sick, você vai ficar doente, né, pessoal? If, tá lá embaixo, olha com a setinha aí mostrando para vocês. O subject de verdinho aí, quem é o subject? Quem é o sujeito? The blood, o sangue, né? E nós temos lá o simple present, que é o presente simples, pessoal. Receive é o verbo receber, né? No simple present. Aí. Agora olha o segundo sujeito, you. O segundo sujeito aí já é you, né? Você. O will, que é um elemento de futuro, o que vai acontecer? Está dizendo aí, get sick, ficar doente. Se o sangue não receber oxigênio nos pulmões, você vai ficar doente. Então, essa é a estrutura. Agora, vamos falar sobre second conditional, a segunda condicional. Indica o que aconteceria se uma certa condição fosse atendida. Essa estrutura normalmente apresenta situações irreais, hipotéticas, né? Então, é coisa que a gente vai imaginando lá. Os acontecimentos estão ainda num tempo futuro. Se Jane estudasse, ela passaria, não é, pessoal? Ainda não chegou o dia da prova, mas as perspectivas para Jane não são boas, pois ela não estuda. Eita, Jane, se tem alguma Jane assistindo aí, não é com você, tá, Jane? É só um exemplo. Na oração condicional, o verbo é usado no simple past, enquanto o verbo na oração principal é usado no infinitivo precedido de would. Bom, essa então é a nossa second conditional, viu, pessoal? Né? Second conditional, mostrando aí as estruturas. Essa estrutura expressa também uma ação provável de acontecer, porém com uma hipótese no presente ou no futuro, tá? Essa condicional é também conhecida como tipo 2. Professor, como é que eu formo a frase? Eu tenho o if, mais o sujeito,
mas a estrutura do simple past, quer dizer, meu verbo tem que estar conjugado no passado simples, mais o sujeito, mais o would, que é o modal verb, e o verbo principal no infinitivo. Vamos para o exemplo aí? If he didn't eat too much fat, he wouldn't have that coronary artery disease. Então, se ele, não comesse tanta gordura, ele não teria doença coronária. Então, esse é um exemplo aí de second conditional, ok, pessoal? Então, olha bem o posicionamento de cada elemento aí da nossa frase para vocês conseguirem depois fazer. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço, muita paz e saúde para todo mundo. Até a próxima. Bye bye. Thank you.